transtorno ridículo de ruim. Aí tem a questão das crises de raiva, tipo, qualquer coisinha a pessoa, tipo, por motivos bobos, sabe, a pessoa explode. Tipo, porque o chuveiro queimou, a pessoa faz é a famosa tempestade num copo d'água. Tipo, coisas pequenas geram uma grande explosão de raiva incontrolável e a pessoa às vezes tem mania de quebrar as coisas ou sabe, eu não sei te explicar direito, mas é aquelas crises de raiva intensa, aquelas pessoas que surtam assim e fica cego de raiva. E tem o principal sintoma que faz do TPB ser um dos transtornos mais graves e sérios que tem, que são as idealizações suicidas. Tipo, o borderline, ele tem essa tendência de, como eu te disse, isso começa lá com aqueles hábitos ruins de se drogar, beber muito, excesso de coisas ruins. Daí acontece o seguinte, da pessoa sofrer várias tentativas de suicídio. Na verdade, é um dos transtornos que tem o índice de maior taxa de suicídio. Por essa questão do borderline se sentir vazio, o que acontece? Às vezes ele tenta preencher esse vazio com hábitos ruins. No caso, tem gente que é sexo, droga, bebida, direção perigosa, que era no meu caso, tipo, eu gostava de adrenalina, automutilação, que é o fato da pessoa se cortar, que eu também tenho esse hábito da pessoa ficar arrancando os cabelos ou cortar o cabelo muito curto, rapar a cabeça, se beliscar, se morder, se cortar. Acho que a principal característica, assim, não é a principal, mas uma das que pega bastante é a questão do medo do abandono. Tipo, a gente, quando tá num relacionamento, não só amoroso, a gente tem medo de ser abandonado, sabe? A gente acha que qualquer coisa vai tirar a pessoa da gente, amizade, ou mesmo até em questão familiar, sabe? É bem complicado e às vezes tem borderlines que de tanto medo de ser abandonado, se fecham e não começam a relação justamente por medo daquilo terminar. Daí tem os comportamentos impulsivos e compulsivos. O borderline, ele é muito impulsivo, ele age por impulso. Na verdade, eu tinha que ter te explicado o transtorno desde o começo, vou tentar fazer isso agora. E tem a questão da autodepreciação, que é a questão da autoestima. O borderline, ele não se enxerga como ele realmente é. Tipo, a maioria dos borders, 99% tem problema com autoestima muito grande. Outra característica são as mudanças de humor. É o que diferencia o bipolar do borderline. O bipolar, ele muda de humor, ele tem um período em específico e, por exemplo, ele passa meses bem e meses com depressão profunda. Já o borderline, ele tem mudança de humor constante. Por exemplo, num dia ele pode acordar bem, passa meia hora ele tá chorando, passa meia hora ele tá com raiva extrema, aí passa meia hora ele tá bem de novo. Então as mudanças de humor do borderline são constantes. Tipo, é muito foda lidar com isso. O borderline, ele é um transtorno TPB que a gente chama transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. O borderline, ele nada mais é que uma criança. Esse transtorno, ele é desenvolvido por predisposição genética de outros familiares que tenham alguns problemas psiquiátricos, não necessariamente TPB, ou por abuso sexual na infância, ou por negligência, ou por abuso psicológico, chantagem emocional, ou um trauma de infância. Ele, na verdade, ele é desenvolvido na infância. Borderline, ele não tem uma personalidade fixa. Ele muda conforme, tipo aquela expressão, folha ao vento. O borderline, ele não tem uma identidade e ele tenta procurar isso nos outros, entendeu? Por isso o medo do abandono, porque parece que sem outra pessoa você não é nada. Aí é onde vira aquele grude.
Só Jackson, peço desculpa pelo tanto de áudio, mas é porque você pediu pra te explicar, assim. E olha que eu só te expliquei um geralzão, como eu te disse, é um transtorno muito complexo. E leva anos pra, sabe, diagnosticar realmente, porque tem muita gente que confunde com bipolar. E são poucos os sintomas que são parecidos. E como eu te expliquei que esse transtorno é desenvolvido na maioria das vezes por um trauma de infância, por um abuso, por uma coisa, o borderline ele vive muito no passado. Ele vive tipo com medo de todo o mal que ele sofreu. Daí às vezes tem borderlines que são introvertidos, que são aqueles que carregam a dor sozinhos, sofrem calado, e tem os borderlines explosivos, que são aquelas pessoas mais agressivas. Sabe, tipo aquelas mulheres que termina com o cara e vai lá e quebra o carro, tudo, e faz barraco. Tem dois borderlines, como eu te expliquei, dois tipos. Não necessariamente. E outra coisa, como a personalidade nunca é fixa, então pode ser que a pessoa seja introvertida em um momento e extremamente extrovertida em outros. É uma confusão, uma loucura. Outra característica bem marcante do borderline é a sensação de vazio que a gente tem. Essa, pra mim, no meu caso, é a que mais pega. Tipo, você sente que nada te completa, mesmo quando você tá bem, você tá sentindo que tá faltando alguma coisa. Parece que nada nunca é suficiente, sabe? Aí você tenta buscar preencher esse vazio de formas não tão saudáveis.